Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 3 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado, as análises que são publicadas aqui. Diariamente tem o Radar do Mercado, que é uma live a partir das 10h45. Tem também essa análise de fechamento, que é após o encerramento de cada pregão. E as análises especiais, que são 2 por semana no mínimo, e você vai ter ali na terça e na quinta-feira, geralmente, a publicação dessas análises especiais, uma análise mais ampla de cada ativo. Então você pode pesquisar aí no canal Análise Especial, vai aparecer nas últimas análises que foram publicadas de vários ativos. Você pode se inscrever gratuitamente, de forma simples, passando aqui o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência clicando na opção de se inscrever no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, é só você clicar ali no botão que está logo abaixo do vídeo. E também para que você amplie aí o recebimento das informações que eu divulgo, como principalmente as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, fiz até um vídeo agora há pouco sobre a carteira perspectiva, que é a carteira mensal de ações. E também você receber informações relevantes, é só você, como por exemplo, giro de abertura, um vídeo exclusivo, informações sobre o índice e o dólar, é só você instalar no seu celular o aplicativo DV Invest, está disponível para iOS e para Android, e também você pode acessar através do seu navegador esse aplicativo. É só instalar aqui no canto inferior, na parte inferior do vídeo, na descrição do vídeo, também tem a informação aí do link de acesso para as lojas da Apple e para a loja também do Google. Você vai poder testar o acesso completo a esse aplicativo no decorrer de um determinado período. Vou falar na análise de hoje sobre o Ibovespa, sobre os futuros, mini índice, mini dólar. Falo também sobre as ações PTR4, Vale 3, Rente 3, Sula 11, EZTC 3, KLBN 11, ITUB 4, MGLU 3 e JBSS 3. São os ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, que perdeu a mínima do dia de ontem, mas não gerou um fechamento forte para baixo ali da média, que seria o sinal mais negativo. Por exemplo, até mesmo na segunda-feira, se abre caindo, perde a mínima aqui do dia de hoje, 95.803, fecha abaixo da média, seria o sinal mais negativo. Enquanto estiver ali em cima da média, ok, e se ficar aqui ainda de lado para depois romper também ok, desde que não gere sinal de baixo está ótimo. Enquanto ficar mais tempo aqui para depois romper de vez, porque o rompimento que aconteceu aqui não tinha sinal de força para fazer esse rompimento, ou seja, não estava apontando com força e perdeu força no pregão de ontem, gerou sinal de baixa. Tecnicamente temos aqui um início de um movimento de queda que começou também de forma fraca, e gera um bom fechamento aqui, por exemplo, na faixa 0,55%. Então basicamente já saiu quase todos os ativos aqui do leilão, não deve alterar muito pouco esse fechamento. Rompimento disso aqui novamente a partir de segunda-feira vai aumentar a probabilidade aí sim andar para cima. Fechamento melhor ainda acima de toda essa região de resistência, que vai ali no patamar de 97.700 até os 97.865. Ficaria mais interessante para aumentar a chance de subida não só para os 100 mil pontos, mas para uma região de objetivo na faixa dos 105 mil pontos. Gráfico semanal, Ibov fechando a semana em alta de 3,12%. Então nós tivemos 3 semanas para cima, 3 semanas ali de possível correção. Essa semana já superou as máximas das semanas anteriores. Enquanto não gerar nenhum sinal contrário, segue o viés mais de alta, tendência de alta no médio prazo. O viés mais positivo ali mesmo com aquele cenário de indefinição no gráfico diário, viés mais positivo. Qual o sinal mais negativo aqui no gráfico semanal? Seria ver o Ibov voltando para baixo da mínima desta semana, localizado em 93.825 pontos. Isso aumentaria a probabilidade de ter um movimento um pouco maior de queda para o Ibovespa, e lembrando que o Ibov segue brigando aqui numa zona de resistência, a quantidade de semanas testando essa região de fundo anterior. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 semanas testando essa região de fundo anterior. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha aqui, eu agradeço de imediato. Quando eu falo útil de alguma forma, em termos de aprendizado, leitura de mercado, de alguma forma está te ajudando, deixa um like, deixa um joinha, e também pode compartilhar aí com com um amigo, com um familiar. Agradeço demais por prestigiar diariamente aqui meu trabalho. Gráfico de 60 minutos. Mini índice. Temos
retorno para cima daquela região, que já foi mencionada hoje no radar do mercado, mencionada ontem, enfim. Ibov acima desse patamar torna-se mais interessante para compra, ou seja, abriu segunda-feira. Que patamar é esse, Dalton? Patamar aqui que vai na faixa ali dos 96,760 principalmente. Ficou acima dessa região, abriu para cima, passando a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em compra. Por outro lado, o Ibov abre caindo, já volta para baixo da média, já perde principalmente os 96,655. Voltando para baixo desse nível aqui assim, ó, é um patamar que ficou patinando, fechou acima, esse candle aqui de alto, se volta para baixo desse patamar, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje apresentando queda de 0,83%, sinalizou no início do pregão ali a superação da máxima do pregão anterior, uma chance de gerar um fundo, mas por enquanto mais fraco, né? Fechou uma vez abaixo da média, fechou uma vez acima, fechou uma vez abaixo. Então o dólar ainda continua dentro de uma tendência de alta. Mas se ficar aqui engasgado aqui para subir e gerar algo aqui para baixo, retoma a tendência de baixa. Olhando para o G60, nós temos o dólar com a tendência basicamente indefinida, que a gente faz isso aqui, volta para baixo, tendência de alta, dá uma pequena parada aqui, tenta subir de maneira fraca, mas basicamente é um único movimento de queda, então ficando mais indefinido. De maneira geral, o cenário mais positivo para compra para mim seria o dólar abrir de maneira mais forte, não que eu estou desejando isso, acima dos 5.347,5 e passando a trabalhar acima desse patamar para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Seria o cenário mais positivo na minha opinião. E abrindo para baixo, que já que está dentro do movimento de queda, abriu caindo, mantendo aqui suas máximas descendentes, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora, principalmente se gerar topo descendente ali abaixo dos 5.317. Joga até no gráfico de 10 minutos para ficar mais claro, ou seja, eu mencionei a região ali na faixa aqui dos 5.347,50, né? No gráfico de 10 minutos, essa região, ela está aqui assim, ó, tá por aqui, que aí você tem esse topo, você tem vários fundos anteriores, e aqui você tem alguns topinhos antes, né, que tem uma certa relevância. Então, de maneira geral, abriu subindo, fundo ascendente aqui em cima, mais interessante para compra. Fundo ascendente acima desse patamar, ainda aceitável para buscar a operação de compra, ou seja, acima do patamar de 341. E abaixo dessa região aqui que se encontra, que é a que eu mencionei, é um patamar de 317, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Vamos então aqui falar das ações. PTR4 no dia de hoje, queda de 0,36%. Ação perdeu a mínima do pregão anterior, mas eu não encerrei essa posição. Eu coloquei o stop primeiramente abaixo do fechamento do pregão anterior, 21,71, que foi 21,70, e no decorrer do dia, como ela fez esse candle aqui de alta, para mim não seria mais tão interessante ela voltar aqui para baixo. Então, coloquei agora o stop, está posicionado em R$ 21,79, que é basicamente abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, stop reposicionado em R$ 21,79, um stop de proteção, ou seja, de não mais sair perdendo, sair com um leve ganho, se bater aqui, ou logicamente se abrir com um gap de baixa maior, aí pode sair ainda perdendo na operação. O que seria bom para a nossa posição? A Petro romper tudo isso aqui, ó. Romper aos 22,25 seria um sinal mais positivo para concretizar aqui a saída, aumentando a probabilidade de saída dessa região, dessas duas médias aqui, onde tem um cenário de indefinição, assim, lateralização do preço, correção mais no tempo do último movimento de alta da Petro. E ficando aqui abaixo dessa zona de resistência. Então, se romper essas 22,25, reforça a chance de poder vir a trabalhar aí para cima até dos 22,83, que seria um dos principais desafios para a Petro, seguido de 23,50. Vale 3, dia de hoje, apresentando aí uma queda de 0,41%, brigando ali com a média, enfim, ainda continuo de olho na Vale se ela conseguir romper essas máximas aqui, para se buscar alguma operação de compra com stop curtinho, se andar, você gera uma boa relação risco-retorno. A outra forma de buscar entrada na Vale 3, de swing trade, é aguardar um fechamento aí para cima até dos 56,70, que seria um sinal um pouco mais relevante de alta para o ativo. E no gráfico semanal, a Vale 3 encontra-se ainda dentro de uma tendência de alta, passando por um processo de mais lateralização em cima de um nível de resistência importante, está ali batendo. Enfim, se romper tudo ali para cima, melhor ainda para
caminhar mais forte o movimento de alta. Perdendo a mínima dessa semana, aumenta a chance de ter um movimento para baixo. Semana aí com queda de 0,65% para Vale 3. Olhando agora para os demais ativos aqui que eu tenho registrados para falar, Rente 3, alta de 0,73%, o stop foi reposicionado abaixo dessa mínima aqui e encerramento dessa posição comprada. Essa operação da Rente 3 proporcionou aqui um ganho de 1,04% e isso representou um crescimento de 0,3% do capital total. Ela terminou aqui em alta, ainda é um ativo que eu fico de olho no sentido de parou aqui nesse patamar, não voltou para baixo, então algo positivo, ou seja, mas Dalton, por que se botou o stop aqui? Porque já tinha ali 1, 2, 3, 4 pregões, se perdesse essa mínima, seria um primeiro sinal para ter um movimento de baixa, mas o ponto positivo, se sustentou aqui acima. Posso voltar para a compra? Poderia um dos primeiros pontos, superação da máxima de hoje com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. A outra forma, superação da máxima desse candle, para tentar pegar a continuidade também do movimento de subida no ativo. Outro ativo que gerou saída e eu retornei para a posição comprada, Sula 11. Então o ativo fechou em alta de 4,98%, praticamente 5% de alta. Só que eu tinha colocado stop aqui, porque ela foi lá, a gente tinha gerado uma compra no papel, aí ficou 1, 2, 3, enfim, aí eu fui subindo stop a cada nova mínima ascendente, acionou o stop aqui. Depois de um candle que gerou um fechamento até um pouco abaixo do fechamento do pregão anterior, aumentando a chance de poder ter algo para baixo. Perdeu essa mínima. Nossa, Dalton, por que você botou o stop aqui? Ela poderia não ir para baixo e voltar do jeito que aconteceu aqui. Porque, primeiro, eu não sei, sempre eu boto isso na minha cabeça que eu não sei o que vai acontecer com o preço. Eu trabalho em cima de probabilidade e reagindo a cada movimento aí que aumente a probabilidade de subida ou de queda do preço. Então, quando eu saio aqui dessa posição, vão ter vários exemplos que você sai da posição e o mercado despenca, ou sai da posição, o mercado volta para cima. Em alguns casos eu volto para a posição, quando se encaixa, em outros casos não dá para voltar para a posição. Por exemplo, Itube 4, que eu já vou falar até da Itube 4 aqui nessa análise, que a gente saiu aqui dessa posição e o ativo gerou todo o movimento para baixo. Voltando então para Sula 11, primeiramente, encerramento dessa posição, que isso representou uma perda de 0,33%, foi praticamente 0 a 0, 0,33% menos 0,03% essa posição da Sula 11. Só que no gráfico 60 minutos, ela gerou esse candle saindo de toda essa região aqui, ó, de vários topos anteriores. Ontem ela fechou uma vez acima e voltou para baixo. Hoje ela foi lá e fechou bem acima. Então fui lá e recomendei a compra novamente do ativo após esse fechamento dessa hora de pregão. Então mandei a recomendação de compra, voltamos para a ponta compradora em cima desse papel e vou passar aqui os dados dessa entrada. Por que eu voltei para a compra nesse ativo? Porque estava um pouco mais alinhado até que a Rente 3. No semanal me chama muita atenção o gráfico semanal desse papel, podendo ter algo mais forte aí para cima. Esse fechamento de semana é com alta de 6,34%. Passando os dados da compra então da Sula 11, 47,34 ponto ali de entrada, região de entrada, 45,63 o ponto de stop, que se você olhar 45,63 é abaixo da mínima do pregão de hoje, 45,64 e aqui 45,63 o ponto de stop. 50,76 o objetivo, 3,61% de risco, alocando 12% do capital total nesta operação. Lembrando só que a BBSE3, que tinha uma compra em aberto no pregão passado, eu cancelei no início desse pregão. Quando ela abriu lá, eu cancelei logo na sequência a possibilidade de entrar comprando BBSE3, pelo menos nesse pregão. Indo agora para o próximo ativo aqui que eu tinha anotado, é ZTC3. A ação fechou com alta de 1,63%. O stop dessa operação está reposicionado em 41,72. É um stop de proteção. Seguimos comprado, vamos ver se ela consegue buscar o nosso segundo objetivo dessa entrada aí na ponta compradora. Se eu olhar para o gráfico semanal, assim como a Sula 11 fechou bem no semanal, a ZTC3 também fechou muito bem. 3 candles aqui, 3 subindo, 3 de lado, ela vai lá e gera um pivô de alta. Então, um belo fechamento aí no gráfico semanal da ZTC3. Seguimos na ponta compradora, vendo se ela gera mais aqui para a gente no decorrer da próxima semana. Um dos pontos que eu posso subir o stop é para a faixa dos 42,07 a partir de segunda-feira. KLBN11. Também temos a posição em aberto em Klabin, alta de 0,72%. Stop dessa operação já foi reposicionado para R$ 20,40, que é basicamente abaixo disso aqui tudo. Ó. Se ela voltar para baixo dessa região, me chama a atenção de sair da posição. Me chama a atenção no sentido de perderia um pouco da expectativa de subida no primeiro momento
do preço desse papel. Mas seguimos aí comprado na ação, vamos ver se ela consegue deslanchar aí para cima, romper essas máximas aqui, ó. Gráfico semanal da ação terminou em alta de 1,76%, vamos ver se ela consegue também caminhar justamente para cá, para esses topos anteriores, que aí traria essa chance de realização de lucro desse papel lá perto dos R$ 21,82. Então, o stop aí reposicionado na ação na faixa dos R$ 20,40. Seguindo, vamos falar agora de Itube 4. Itube, recomendei compra no pregão de hoje, dentro do até que eu tinha falado no pregão de ontem. Se ela gerasse um fundo ascendente, superasse a máxima da esquina anterior, mas aí a primeira hora de pregão veio aqui para baixo, fechou acima da média. Recomendei compra na superação dessa máxima e stop abaixo dessa mínima. Ela foi lá, executou a entrada, mas travou. Ficou aqui de lado. Tá ali. Abaixo do nosso preço de entrada. O nosso preço de entrada ali na faixa de 26,61, stop em 26,19. 26,61, stop 26,19. Isso representa um risco de 1,58%, objetivo em 27,45, alocando 14% do capital total nesta operação. Qual o objetivo? É tentar pegar um movimento que vá lá buscar esses topos anteriores. A expectativa seria essa, né? Tem aqui um objetivo inicial, mas isso aqui a tendência seria, se elas confirmar algo mais forte para cima, seria de tentar pegar um movimento maior de subida. O que ela pode confirmar mais aqui para cima? Não só ela, mas os bancos de maneira geral. Um fundo no gráfico semanal, um fundo ascendente. Então já tem aqui um grande candle de alta e tem 4 semanas aqui de lado. Se ela gerar aqui a superação da máxima dessa semana, que está localizada em 27,25, vai aumentar a probabilidade de ter um movimento de subida que pode trazer o papel para essa região aqui de fundo anterior, em conjunto com um gap de baixo, um gap de corpo, que é ali na casa dos 29,79. Seguindo, vamos então agora falar de Magazine Luiza, MGLU3. Ontem fechou em queda de 3,04% e hoje fechou em alta de 2,71%, devolvendo boa parte da queda do pregão de ontem. A ação segue dentro de uma tendência de alta, pegando os topos e fundos ascendentes. A sinalização de ontem, quando ela perdeu a mínima desse pregão anterior, seria um dos primeiros pontos de saída dessa posição. Eu não vejo, pelo menos dentro da minha metodologia, uma compra aqui nesse nível, muito em cima da zona de resistência. Esse topo aqui anterior, se a gente colocando uma linha na máxima desse topo, dá para perceber ali na 72,34 que ela não está conseguindo fechar acima dessa região. Testou aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes e nada de conseguir se sustentar acima dessa região. Quem está comprado nesse papel tem a chance de ou trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 69,29, ou mesmo só sair dessa posição se perder a tendência de alta, que é perder o último fundo ascendente. A mínima aqui é em R$ 68,20, então R$ 68,19 seria um dos pontos de stop para quem está comprado no swing trade, tentando segurar o ativo por mais tempo. Lembrando, para mim, esse rompimento aqui não me gera compra. Ela pode subir, mas não me gera compra de swing trade. Se ela ficar mais 1 a 2 pregões aqui de lado na próxima semana e romper para cima, aí me chama mais atenção de abrir uma compra de swing trade no papel. JBSS3. No dia de hoje, bela alta de 3,05%, fechou muito bem, só que a tendência do papel ainda é uma bagunça, assim, tendência aqui está indefinida. O candle de hoje cria uma expectativa de ter algo para cima. Por exemplo, se eu tivesse comprado nesse papel, eu trabalharia facilmente com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em 21,17. Por quê? Porque a ação, nesse momento, veio aqui embaixo, foi lá em cima, veio aqui embaixo, e ela está tentando romper essa região aqui, que é uma região até um pouco mais acima, mais relevante. Mas se ela vier e voltar aqui e perder a mínima do pregão de hoje, reforça a chance de ter movimentação para baixo. Quando eu falo que está aqui basicamente no cenário mais de indefinição, é aqui olhando para o semanal. Olha o semanal, a quantidade de semanas de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de maneira geral, de forma resumida, seria mais interessante trabalhar comprando esse papel em sinalizações acima, positivas, fundo ascendente no diário, no gráfico de 60 minutos, acima da região dos 22,36. Aqui no gráfico diário fica claro aqui essa região de topo anterior. A dificuldade de ficar acima desse nível de preço, e se eu traçar uma linha ali para trás, dá para ver que é o quê? É uma região de fundo também anterior. É uma região não só desse fundo, mas esse aqui também. Então, é uma faixa de preço muito relevante em termos de resistência. Então, entrar comprando esse ativo aqui com stop aqui embaixo
muito dentro da resistência, para mim não faz sentido. Mas não significa dizer que não vai subir. Eu fico mais atento nisso aqui. Ó. Isso aqui me chama muito mais atenção para buscar a operação de compra nesse papel. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima.